Bom dia, meus amores. Então, iniciamos mais uma semana, né, com a graça de Deus, todos com saúde, né? Espero que todos estejam com saúde. E, gente, antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço perdão pela demora de envio da atividade. O que aconteceu? Eu tive uma crise de enxaqueca. Não estou me sentindo bem. E por isso estou enviando mas a coordenação foi informada do que tinha se tratado e por isso estou enviando a aula de vocês agora, tá? Gente, durante o meu planejamento, a minha organização de planejamento de aula da semana, nesse final de semana eu tive um anseio muito grande em vir aqui. E toda segunda-feira passaram uma mensagem de apoio para vocês, tá? Para todos aqueles que estão disciplinados assistindo a minha aula, aqueles que ainda não conseguiram estar online no horário da manhã, mas estão à tarde, à noite, à madrugada, não sei. Mas para todos vocês, tá, meus amores? Então, toda segunda eu irei trazer uma frase motivacional mesmo, uma frase motivacional, não só para você, mas para mim também, tá? No intuito de querer ajudar, de conseguirmos vencer a cada semana mais uma batalha, tá, meus amores? Então, assim, espero que gostem da frase de hoje. Fiz com muito amor, com muito carinho, pensando em vocês, tá? Pensando em todas as batalhas que estamos vivendo, porque eu sei que tudo é novo, tá? E é tudo muito novo para nós. Nunca teve essa experiência, nunca vivenciamos essa experiência de estar em casa e assistindo aula virtual, tá? Então é tudo muito novo, tudo muito, mas pode ter certeza que será gratificante, porque não se cai uma folha de uma árvore sem que não tenha a vontade de Deus, tá bom, meus amores? Vejam só que eu quero falar para vocês assim. Primeiro, antes da frase, vocês já agradeceram hoje? Já agradeceram por estar de pé? Já agradeceram por não ter se contaminado com esse vírus? Ou por já ter se contaminado, mas ter vencido a luta desse vírus? Já agradeceu pelos familiares que estão bem de saúde, que não vão precisar passar por um leito de UTI por causa dessa Covid, que estão em casa, que mesmo aqueles que já foram contaminados, eles não precisaram ir para o hospital ou foram para o hospital e já voltaram. Já agradeceram, meu povo? Então agradeça. Quem não agradeceu, agradeça, porque, gente do céu, é muito gratificante para nós. Mas é uma honra para nós podermos acordar mais um dia na nossa casa, na nossa caminha, no nosso aconchego. Podemos mais um dia saber que alguém da nossa família, que nós mesmos, que os nossos pais não foram contaminados com esse vírus, tá? Então, meus amores, quem ainda não agradeceu, independente de qual seja a religião, vamos agradecer nesse dia. Faça isso como um hábito, todos os dias agradecer, porque eu agradeço todos os dias a Deus por não sei se algum de vocês já contraíram a Covid, mas até o momento eu não estou sabendo, então eu agradeço muito, porque até então acho que vocês não contraíram, nenhum dos meus alunos, então eu agradeço muito a Deus por vocês não terem contraído, pela minha família, por mim, graças a Deus, pelos meus colegas de trabalho que ainda também não soube de nenhum caso de contaminação dos meus colegas de trabalho. Então eu agradeço, mas muito, muito, muito a Deus por cada vida que faz parte do Colégio CEA, por cada vida que abrange as nossas casas, os nossos familiares, de estarmos ainda de pé, de sermos fortes, e que mais na frente nós vamos dizer: eu venci a pandemia da Covid-19, tá bom? Então agradeça, gente. Quem ainda não agradeceu, agradeça mesmo de coração.
A todos, todos os dias agradeça. Tá bom? Eu vou falar agora, eu vou entrar na minha frase, tá? Eu estava com muita vontade, com muito desejo mesmo de dizer isso pra vocês, assim, que agradecer, né? Independente da religião, independente de qual doutrina, de qual dogma, mas agradecer é o essencial. Gente, quantas pessoas estão nos leitos de hospitais sofrendo com essa doença? Diz que é muitas dores que sente pelo corpo, é muita falta de ar, é uma sensação. Eu assisto relatos e há pessoas que dizem que é uma sensação de como se estivessem se afogando por causa dessa doença. E graças a Deus, eu digo assim, por mim, eu, meu esposo, a minha filha, não contraímos ainda essa doença e não iremos contrair, porque eu creio no Deus que opera milagres. E também creio, por eu crer nesse Deus que opera milagres, pode ter certeza que o fim dessa pandemia está bem próximo. Que ele vai cessar toda essa agonia, toda essa pandemia que está se passando pelo mundo. Ele já começou a cessar. Em alguns lugares, o índice do vírus já está caindo. Basta fazermos a nossa parte também, né, pessoal? Não adianta só pedir a Deus a cura se não fizermos a nossa parte, tá? Então, vamos para a nossa frase. A frase que eu trouxe para vocês hoje, nessa manhã de segunda-feira nublada, de inverno, véspera da véspera de São João, véspera de quando a gente comemora os nossos festejos juninos. Amanhã, para quem comemora, é dia, agora, né, quem mora em casa, é dia de acender uma churrasqueira para assar o milho na brasa. Porque, na verdade, fogueira esse ano só para quem está no sítio, para quem está distante. Eu mesmo vou, graças a meu bom Deus, graças a Deus, terei o privilégio de continuar a tradição. Eu tenho uma tradição de todos os anos eu pôr uma fogueira, mas eu terei esse privilégio por quê? Porque a minha mãe mora afastada da cidade, minha mãe mora num sítio e é afastado das casas. E aí nós vamos não colocar uma fogueira de grande porte, mas uma fogueirinha de pequeno porte pra gente assar o nosso milhinho, pra gente conversar, como todos os anos a gente coloca o nosso forrozinho pé de serra pra dançar, comer as comidas típicas. Então, graças a Deus que fui privilegiada de ter essa oportunidade de minha mãe morar em um sítio e a gente poder sair da minha casa, que até aqui 10 minutos tá lá. Então, e não terá aglomeração, só a família da minha mãe, meu irmão, meu padrasto, eu, meu esposo e a minha filha. Só a gente mesmo, pra comer muito milho assado, muita comida típica. Eu amo esse tempo dos festejos juninos, amo. E vou, Maria, agradecer muito a Deus por amanhã poder, né? Porque meu pai, um exemplo mesmo, meu pai não poderá, porque mora em apartamento, não tem aonde colocar. Em Aracaju tá proibido. Então, quem não puder colocar uma fogueirinha, quem não estiver num sítio assim afastado porque claro que tem que ser afastado, por causa que o problema não é a fogueira em si causar aglomerações, mas a questão das pessoas que têm problemas respiratórios. E lá é muito distante um sítio do outro, onde a minha mãe mora. Então, graças a Deus, a gente vai poder. Mas quem não puder, né, vai ter que acender uma churrasqueirazinha pequenininha ou dessas maiores pra assar o milhozinho na brasa, né, gente? Mas vamos lá. Iniciar a nossa semana. Jesus, quem tá preocupado aqui? Começar a nossa semana, tá? E eu vou ler a frase pra vocês. Estude com a firme certeza de que tudo que se requer esforço e disciplina resulta em felicidades e grandes conquistas. Então, meus amores, estude com a firme certeza que tudo que se requer esforço e disciplina resulta em felicidades e grandes conquistas. Então, meus amores, vamos fazer uma nova rotina nessa segunda-feira, já é uma manhã de segunda-feira. Vamos, vocês que ainda estão se adaptando aos horários, vamos criar uma rotina. E é muito interessante fazer essa rotina,
Porque o que acontece? É como se a gente tivesse em sala de aula. Então eu permaneço um hábito de sempre acordar nos horários que eu acordava para ir trabalhar, às 5 horas da manhã, 5h30. Então, organizo mamadeira, minha filha toma gogó, organiza todas as mamadeiras dela, tudo direitinho, para quando ela acordar eu só precisar dar o gogó a ela. E também procuro sempre gravar as minhas aulas dos dias seguintes, naquela manhã que eu estou disponível ali. Então, meu home office, eu criei essa rotina de colocar como se fosse o meu horário de trabalho até as 11h30. E também vocês podem fazer isso em casa, viu, pessoal? Essa frase que eu trouxe foi para quem ainda não está conseguindo se organizar na questão dos horários e para aqueles que também criaram essa rotina, assim como eu, e conseguem administrar todo o tempo durante a manhã, tá? Então, vamos deixar de conversa, né? Vamos para o nosso conteúdo, que são os termos essenciais da oração. Desculpa, balancei. Predicado. Então, coloquem aí na página 36, meus amores. Vamos lá. Página 36, termos das orações. Predicado. Tá? Então, vamos estudar o predicado. Outro termo importante para a estrutura da oração. Lembram que eu falei para vocês a semana passada? Que há 2 termos importantes para a estrutura de uma oração na língua portuguesa: sujeito e predicado. Aí vamos lá. Outro termo importante para a estrutura da oração e como funcionam os verbos e o que formam. Os tipos de predicados dependem do verbo utilizado nas orações que dão origem. Então, vejam só. Já vimos que o que se dá respeito a quem faz uma declaração na oração é o sujeito. Então, tudo que se diz respeito a uma declaração na oração é sujeito. Então, se eu declaro algo sobre João, é um garoto muito esperto. João, quem é o sujeito? João, porque eu estou declarando que ele é um garoto muito esperto, tá? Por sua vez, a declaração que se faz é o predicado. Então, sujeito João e é um garoto muito esperto, predicado. E aí tem um exemplo no livro de vocês, ó. Deixa eu ver se eu diminuir aqui, gente. Eu não diminuí a tela, tá bem na frente, desculpa. Vou aqui minimizar. Vou me diminuir aqui para podermos acompanhar. Vamos lá. Então, predicado é o termo que declara sobre o sujeito. Lembram que a gente precisa identificar qual é a declaração que está sendo feita e a quem está sendo feita essa declaração. E aí eu dei um exemplinho para vocês agora. João é um garoto muito esperto. Então, João é o sujeito e é um garoto muito esperto, predicado, porque o predicado é a declaração que é feita em relação ao sujeito, tá? E aí o exemplo que o livro de vocês deu foi: os meus súditos mais chegados andam apavorados. Então, os meus súditos mais chegados, os meus súditos que são mais chegados, sujeito, fazem o que? Andam apavorados. O que está acontecendo com os meus súditos? Andam apavorados. Então, aí, predicado. Andam apavorados, predicado. Retira o sujeito, o restante da frase, predicado. Essa é a diquinha, ó, mais simples. Retirei o sujeito, o restante da frase, predicado, tá? O verbo da oração fica sempre dentro do predicado. E, para entendermos o predicado, precisamos conhecer os tipos de verbos que constroem as orações. Sempre, diante de uma oração, o verbo ficará dentro do predicado, tá bom? Então, e há vários tipos de verbos que constroem as orações, tá? E aí ele vem aqui, tipos de verbo. A classificação de um verbo depende das relações que se estabelecem entre ele e outros termos específicos. Em uma oração, o verbo pode ser de 2 tipos: verbo de ligação, que é o verbo relacional, ou verbo significativo, que é o nocional, tá?
A classificação dos verbos, além de ser básica para o estudo do predicado, é um pré-requisito para o estudo da regência verbal, um dos tópicos indispensáveis da nossa gramática, a quem utilizamos o padrão culta do idioma, nesse caso, da língua portuguesa, tá? Verbos de ligação ou verbos relacional, que se relacionam, né? Verbo de ligação é todo verbo cuja função é, como o nome já indica, ligar o sujeito a um estado. Ou seja, eu ligo um sujeito a uma característica ou um modo de ser desse sujeito, tá? O povo não é mágico. O povo, sujeito, é verbo de ligação e mágico a característica do sujeito, tá bom? Então, o verbo de ligação ele sempre está empregado dentro de onde? Do predicado. Porque o povo não é mágico. O povo, sujeito, não é mágico, predicado. É o verbo de ligação, o verbo que liga o sujeito à característica do sujeito. Então, sempre o verbo de ligação tem essa função. Ligar o sujeito à sua característica. Tá bom, meus amores? Vejam. A característica atribuída ao sujeito por intermédio do verbo de ligação denomina-se de predicativo do sujeito. Então, a característica que está ligada por intermédio do verbo o sujeito ao verbo com o verbo de ligação. Então, essa característica que está interligada com o sujeito por intermédio do verbo de ligação é denominada de predicativo do sujeito. No exemplo acima, o termo mágico exerce, portanto, a função sintática de predicativo do sujeito, ou seja, caracteriza o sujeito, tá? E o verbo de ligação, embora não tenha por si só um significado próprio, ele pode estabelecer diferentes relações de sentido entre o sujeito e o predicado. Aí vamos colocar, veja no quadro a seguir os mais comuns. Aí, ó, tem um quadro aqui a seguir. Verbos de ligação é ser ou viver, estado permanente e exemplo. As crianças são curiosas, nosso amigo vive doente, ele sempre está no estado permanente, está em relação de sentido no estado permanente. Estado ocasional. Por que você está triste? Naquela ocasião. Por que você está triste? Parecer, estado aparente. A cidade parecia um deserto. Continuar e permanecer, estado contínuo. O tempo continua muito frio, a situação permanecia indefinida, tá? Então vejam só, há várias relações de sentidos dos verbos de ligação nas orações, tá? Tem a relação do estado permanente, estado ocasional, que é daquela ocasião, estado aparente, estado contínuo, mudança de estado, tá bom? Que é ficar e virar. Há muita relação de sentido. Então, no ficar, sem você aqui, eu ficaria nervoso. E virar, o famoso piloto virou herói nacional. Tá bom? Então, tem vários exemplos de verbos de ligação que constituem a nossa língua portuguesa, tá? Aí agora vem o verbo significativo nocional. O que é o verbo nocional? Todo verbo significativo, ele expressa uma ação ou um acontecimento. Vejam, todo verbo significativo, ele expressa uma ação ou um acontecimento. Então, portanto, ele é um tipo de verbo que tem em si o mesmo sentido e o mesmo significado característico. Ele vai apresentar uma ação ou um acontecimento. E esse mesmo verbo, ele tem o mesmo sentido e o mesmo significado característico. Então, o exemplo vai ter o texto do texto e contexto, que é o texto teatral, e o exemplo retirado do texto teatral foi: quando o grande Nero incendiou Roma. Incendiou é um verbo
significativo, porque ele está apresentando uma ação ou um acontecimento. Quando Nero incendiou Roma, ele está expressando um acontecimento, tá? E aí no exemplo, não se esqueça que faz parte da boa educação de um herdeiro do trono. Esqueça e faz são verbos significativos porque ele expressa uma ação. Incendiou um acontecimento, esqueça e faz ação. Todo verbo significativo ele vai expressar uma ação ou um acontecimento. E o verbo de ligação, ele irá ligar o sujeito a característica do sujeito. Tá, meus amores? Já os verbos significativos, não. Ele vai expressar uma ação ou um acontecimento. E aí, existem verbos que, dependendo das relações sintáticas e de sentidos que estabelecem com os demais termos da oração, podem exercer o papel de um verbo significativo ou de um verbo de ligação. Existem verbos que, dependendo de como eles estão relacionados sintaticamente, eles podem estabelecer dos dois termos da oração. Eles podem exercer os dois papéis, tanto o papel de verbo significativo como de verbo de ligação, tá? E aí ele está aqui. Exemplo, estou cansado de afirmar que não é seu esporte favorito. Então, estou, verbo de ligação, cansado, predicativo do sujeito. Mas essa questão, estou, porque sabemos que há um sujeito que não está sendo apresentado. Ele não está ali, mas podemos identificá-los através da desinência do verbo. Então, se estou, sou eu. Eu estou cansado de afirmar que não é seu esporte favorito, tá? E temos o sujeito oculto, mas eu sei do que se tratar por causa da desinência do seu verbo. Então, o estou é um verbo de ligação e cansado, que é a característica, tá? Lembram que o verbo de ligação, ele irá ligar o sujeito, a característica do sujeito, só que esse sujeito ele é oculto. Ele é o sujeito oculto. O que acontece? Cansado está caracterizando que eu estou cansado de afirmar que não é o esporte favorito. Então, cansado, predicativo do sujeito. Nesse primeiro exemplo, estou, ele funciona como verbo de ligação. Mas, olhe, embaixo tem um exemplo. Estou aqui esperando você acabar com isso. Verbo significativo. O mesmo verbo, porém, dependendo da relação sintática e do seu contexto em que vai estabelecer, ele muda. Ele pode ser um verbo de ligação ou um verbo significativo. Nesse caso, o estou aqui em pé, esperando você acabar com isso, é um verbo significativo porque ele está apresentando o que? Uma ação que está naquele momento em pé, tá? E aí, os verbos significativos, eles têm uma classificação. Eles são transitivos ou intransitivos, tá? E aí, o que acontece? O verbo significativo, ele pode ter sentido completo ou incompleto. E em relação a isso, desse sentido completo ou incompleto, é classificado como intransitivo ou transitivo. Aí, para compreender melhor, observe a comparação entre os verbos em destaque das duas ações a seguir. O menino chorou e o menino agrediu o colega, tá? O menino chorou, o sentido da ação está inteiramente contido na forma verbal. Por quê? Porque a ação de chorar exige apenas um elemento, o agente, que no caso é o menino. Exige apenas um elemento que é o menino ter chorado, tá? E a ação de chorar não se estende, ou seja, não transita até outro elemento da oração. Ela está completa. Então, o menino chorou é a forma mais completa em relação a si mesmo, ou seja, ela é uma ação intransitiva, ela não se estende
a outro elemento da oração, tá? Então, o verbo que não exige um elemento sobre o qual recai a ação, classifica-se como intransitivo. Então, quando eu tenho um verbo que ele não exige que o elemento classifique a sua ação, ele é intransitivo. Mas quando eu digo, então, nesse caso, chorou é verbo intransitivo. Mas quando eu digo, o menino agrediu o colega, o sentido da ação, quando eu digo, o menino agrediu, não está, o sentido da ação não está inteiramente contido na forma agrediu. Porque se ele agrediu a alguém. A ação de agredir exige dois elementos. Foi o que eu falei agora. Se ele agrediu a alguém. Então, existem dois elementos. Primeiro, o agente, que é o agressor. E depois, o alvo, ou paciente, que é o agredido. Então, ele exige dois elementos. O agente e o alvo. Tá? E aí, o sentido da ação de agredir é incompleto. Se eu digo, o menino agrediu a quem? O colega. Então, o sentido da ação de agredir, o verbo agredir, está no sentido incompleto. E ele só se completa quando ele transita até um paciente, que foi, no caso, o alvo, que é o colega. Então, ela é uma ação transitiva, porque o verbo transitivo classifica-se como verbo transitivo o verbo que exige que um elemento, alguém ou alguma coisa, o complete e a ação verbal recaia sobre ele. Então, esse elemento denomina-se de objeto. Então, o verbo transitivo, ele necessita de um objeto para poder completar a sua oração. Que nesse caso é o colega, porque o menino agrediu. Sim, o menino agrediu a quem? O colega. Então, nesse caso, o verbo agredir é verbo transitivo, ele necessita de um objeto para o seu complemento. Os verbos intransitivos, ele não precisa de nenhum elemento para poder recair a sua ação. A ação do verbo transitivo, ele só recai quando se tem na estrutura um objeto. Quando se tem um elemento, que nesse caso é o objeto, tá? Vamos lá. Os verbos intransitivos, que a gente sempre abrevia para VI, não necessita de complemento e tem seu sentido completo e carga semântica forte. Ele não precisa de complemento, tá? É um verbo que ele não precisa de complemento na sua estrutura. Ele apresenta de uma maneira tranquila com uma semântica forte. Exemplo, amanhece em Barbaniere e não se pode mais entrar no Museu Real Histórico. Então, tanto amanhece como entrar são verbos intransitivos. Amanhece. Aí ele o completou, não teve a necessidade de complemento, ele quis completar só para dizer onde era que amanhecia. Vejam só, não necessidade de complemento, no entanto, não significa que o verbo não possa vir com algum acompanhamento. Significa que tem seu sentido mesmo sem ele. É isso que eu acabei de dizer. Ele quis colocar o seu complemento, mas não necessitar de complemento não quer dizer que ele não possa apresentar um complemento. Quando dizemos que amanhece, as pessoas já entendem que está amanhecendo, né? Então, o mesmo acontece quando dizemos entramos. Não se pode mais entrar, não entramos. Já sabe que estamos entrando em algum lugar. Então, ele não necessita de complemento. Mas, não quer dizer que ele não possa colocar um complemento. Já os verbos transitivos diretos, são aqueles que exigem complementos, que são chamados de objetos diretos, são os elementos. Exigem um complemento, exigem um objeto, que é o objeto direto. E esse complemento vem diretamente ligado ao verbo sem preposição. Os verbos transitivos, eles possuem tanto os diretos como os indiretos, que é o VTD diretos, VTI indiretos. Então, os diretos são aqueles que exigem complementos, que são chamados de objeto direto, OD, tá? E esse complemento, ele vem diretamente ligado ao verbo sem preposição. Então, restou, estica um bonito arco pronto para disparar a flecha. Eu tenho um bonito arco e a flecha como objeto direto.
E aí os verbos transitivos são: Restão estica. Sim, ele estica o quê? Um bonito arco. Então, estica, verbo transitivo direto. E pronto para disparar. Sim, pronto para disparar o quê? A flecha. Se eu tenho um objeto direto que me complementa, consequentemente o meu verbo será transitivo direto, tá? Verbos transitivos indiretos são aqueles... Deixa eu botar mais pra cá um pouquinho. Verbos transitivos indiretos são aqueles que exigem complementos, que são chamados de objetos indiretos. Eles necessitam de um complemento e esse complemento vem ligado ao verbo por uma preposição. Quando eu tenho um complemento que ele necessita se ligar ao verbo por meio de uma preposição, eu tenho um objeto indireto, tá bom? Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. E aí ele deu o exemplo: só preciso de mais treino, Senhor meu Pai. Só preciso. Sim, só precisa de quê? De mais treino. Mais treino é um objeto direto e necessitei da preposição de para ligar o verbo transitivo ao objeto indireto. Então, se eu usei a preposição para ligar o verbo transitivo ao objeto indireto, eu tenho um verbo transitivo indireto, porque eu utilizei da preposição, tá? E aí ele deu outro exemplo: deliciando-se com um pedacinho de melancia partida. Deliciando-se com o quê? Deliciando-se um pedacinho de melancia partida? Não pode. Eu tenho que utilizar a preposição com para ligar o verbo transitivo ao objeto indireto, tá? Mas na língua portuguesa não só se possui verbo transitivo direto e transitivo indireto. Tem aqueles verbos que exigem os dois objetos, que são chamados de verbos transitivos direto e indireto, que é o VT, DI, tá? É todo verbo que exige os dois objetos. Um sem preposição, que é o objeto direto, e outro com preposição, que é o objeto indireto. Então, vejam só. O rei perguntou ao filho o motivo de escolher arco e flecha. O rei perguntou, sim. O rei perguntou o quê? Filho, o motivo de escolher arco e flecha não dá. Filho e motivo são objetos que caracterizam o verbo transitivo, não é isso? E aí eu necessitei da preposição ao para poder juntar o verbo ao objeto. E aí eu tenho dois objetos, tenho o objeto direto e o indireto. O objeto indireto, que é o filho, porque necessitou da preposição, e o objeto direto, o motivo de escolher o arco e a flecha. O objeto direto não precisei de preposição para o anteceder, mas o indireto, que é filho, precisou de uma preposição para se ligar ao verbo transitivo, tá bom? Então, essa é a função dos verbos transitivos direto e indireto. Aí agora vem a classificação do predicado. O predicado, da mesma forma que o sujeito, também tem um núcleo, isto é, um elemento principal. Então, dependendo do tipo de núcleo, o predicado pode ser nominal, verbal e verbo nominal, tá? Então, predicado nominal é aquele que apresenta um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, neste caso, o tipo de predicado, que no caso o núcleo, é o predicativo, o nome, e não o verbo. Quando o predicado é nominal, o núcleo do predicativo, no caso, é o nome e não o verbo. Então, os manifestantes estavam furiosos. Quem é do predicado nominal? Quem é o elemento principal? Furiosos. Porque os manifestantes estavam. Sim, estavam o quê? Furiosos. Então, furiosos, o predicativo, será o núcleo. No predicado nominal, o predicativo sempre será o núcleo, ou seja, sempre será o elemento principal, tá? No predicado verbal, é aquele que o predicado verbal será aquele que apresenta um verbo
significativo, ou seja, um verbo transitivo ou intransitivo. O núcleo desse tipo de predicado é sempre o verbo. Então, os manifestantes invadiram o escritório da empresa. Nesse caso, gente, no predicado nominal, quem será o núcleo sempre será o predicativo. No predicado verbal, o núcleo sempre é o verbo, tá? Então, os manifestantes invadiram o escritório da empresa. Sempre será o elemento principal o verbo, no predicado verbal, tá? E no predicado verbo nominal, o predicado verbo nominal é quando a oração ela apresenta o verbo significativo e o predicativo. Então, quando ele apresenta os dois, e aí por ele apresentar os dois é predicado verbo nominal. Então, os manifestantes invadiram furiosos os escritórios da empresa. Então, eu tenho um núcleo verbal e um núcleo nominal. Eu tenho um verbo significativo e um predicativo. Por quê? Os manifestantes invadiram. Invadiram o quê? Furiosos os escritórios da empresa. Então, eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu possuo dois núcleos. O núcleo verbal e o núcleo nominal. Tá bom, meus amores? A nossa aula hoje foi um pouquinho mais extensa, mas esse foi o nosso conteúdo da semana. Ainda iremos trabalhar pouco a pouco esse conteúdo, tá? Para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e da nossa frase, tá? Beijo grande e até a nossa próxima aula.